aqui, não por méritos, porque não tenho nenhum mérito. Se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, de ter dado o teu único filho para morrer na cruz, coitado da minha vida, coitado de nós que estamos aqui presentes. Mas como serei eu o canal, meu Pai, usado para ministrar a tua palavra, te peço misericórdia. Peço que o que eu venha falar possa ser compreendido e compreensível à tua igreja. E que todo empecilho, toda barreira e todo mal seja anulado e desfeito em nome de... Aplauda ele, que ele merece. Quando eu era menino, falava como menino. Como é a voz de um menino? Fina. Erra as palavras. Não tem uma fonética correta. Você já vê a voz de um menino é totalmente diferente da voz de um... Mas você já viu algum adulto falar com um menino? Não, brincadeira, igreja. Aquela voz grande, mãe de família, pai de família. Não. Vocês nunca viram isso, né? Porque o apóstolo Paulo, ele estava passando por um problema na igreja de Corinto. Ele tinha vários adultos com atitudes de menino. E se ele disse, quando eu era menino, eu falava como menino, estava chamando a atenção da igreja que tinha pessoas com falar de menino. Não só a fonética, o timbre, o volume, a maneira, mas coisa de menino. Como é que menino fala? Coisas sem sentido, coisas anexadas, coisas que não tem nada a ver com o que você está falando. Tem aquelas pessoas que não estão nem no momento da conversa, não compreendem o que está sendo relatado, o diálogo ali, faz igual o Kiko do Chaves. 2 horas depois ele vai achar, entendi. Que foi o que vocês estavam falando. Porque o raciocínio, a maturidade é de um menino. Vem para o texto. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Os nossos sentimentos, eles já estão amadurecidos? Ou é um sentimento de menino? Quando eu era menino, eu brigava muito no municipal, porque alguém fazia um risco no chão e dizia que era a minha mãe. Aquele risco nunca foi a minha mãe. Mas o caba cuspia, chutava e tal. Aí a pancada comia de rola. Mas era por quê? Porque eu era menino. Mas tem adulto pastor com sentimento de menino, que fica intrigado com os outros, que fica sem falar, com lunduzento. Que foi? Não. Acho que Paulo escreveu isso daqui porque não tinha o que falar e ele queria apenas complementar a carta, será? Não, irmão, porque tem pessoas com uma mentalidade, uma mente de menino. A minha mente, a tua mente, é uma mente de adulto. Você já viu uma pessoa com a mente de menino discutir com um menino? Troca a mentalidade dela por um menino. Já vi gente discutir até com cachorro, com gato. Rapaz, que briga é essa? Não, está brigando com o cachorro. Como se o cachorro entendesse. Lata direito. Ora, seu cachorro. Por que você está latindo desse jeito? Peraí, o que é isso? Mandando o cachorro latir diferente, olha. Eu já vi gente brigar com grilo. Com grilo. Um grilo.
Um grilo. Ti, ti, pi, pi. Enquanto o cabra não vai lá e não mata o grilo, não consegui dormir a noite todinha, por quê? Um grilo. Irmão, por mim ele rasga a garganta dele, morre doido, e eu continuo. Ah, pastor, mas o que o grilo faz não é na garganta, é com as perninhas. Ele pode morrer de esfregar as perninhas dele, problema dele, eu durmo do mesmo jeito. Ora, mãe. Tem gente que discute com a muriçoca. Parem. Gente discute com os gatos. Demônio! Não. É a época do namoro dos gatos. As gatas, deixa os gatos. Mas tem gente que a mentalidade sentia com o menino, discorria com o menino. As discussões, as ideias. Tem gente que tem ideia de menino. Rapaz, você deveria fazer, irmão Gilson, estava bom de você comprar um helicóptero para você, irmão Gilson. Porque você ia para Vulcabras, aí você obrigava a Vulcabras a fazer um heliporto. Você sai... Não pegar o trânsito, irmão Gilson. Irmãos, tem cada ideia que vem, que você diz assim... Como é que eu vou discutir com essa pessoa? Como é que eu vou discorrer esse assunto? Como é que eu tenho que me colocar com a mentalidade dela. E tem hora que a pessoa diz assim, beleza, entendi. Beleza. Quem está entendendo a mensagem? Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de... Hoje eu queria falar de maturidade. Hoje eu queria falar de sabedoria. Ter sabedoria numa época dessa, com uma sociedade com a mente de... É tão difícil. Alguns anos atrás, ser pastor só precisava de um requisito: ser ignorante. Todo mundo já, eita, o pastor. Agora se o pastor diz assim, meu irmão, você está conversando na hora do culto, amanhã já vou para outra igreja. Ora, mas não pode nem se conversar no culto, rapaz. Quer conversar, vai para a praça. Vai para do canto. Se o pastor é ignorante, bruto, general. Se o pastor é educado, quer ser muito... Tem alguma coisa errada com esse pastor. Se o pastor é brincalhão, é palhaço. Se ele é muito... é general. E se eu disser para vocês que eu não tenho sabedoria, mas eu busco todos os dias na fonte que é Deus. Mas pastor, por que essa palavra no domingo, culto da família? Porque tem famílias se acabando, se destruindo por falta de sabedoria. Como cuidar dos filhos? Com tanta droga, prostituição, tantas coisas promíscuas, tanta libertinagem, redes sociais. Ah, pastor, pois então vou pegar o meu menino, trancar ele e proibir de pegar o telefone, acessar as redes sociais. Não é um ato de sabedoria. Você deve ensinar ele, dependendo da idade, o que ele acessa e o que ele mexe. Há 10 anos atrás, eu não vou exagerar, vou colocar 10 anos atrás, você podia ir para uma consulta, tinha algo para você resolver, aí você poderia deixar o teu filho com a pessoa de idade. Você ia, beleza. Hoje em dia tem a pedofilia.
avós, pais, tios, familiares abusando das próprias crianças. Como conhecer quem são as pessoas verdadeiras? Esses dias vimos um ator famoso, foi preso, já está solto, por estar abusando de crianças. Se a gente não tiver uma maturidade, como pastor da igreja, em uma época tão delicada que é a época política, o irmão vota no fulano e o irmão vota no cicrano. Aí ficou uma guerra dentro da igreja. Como ter sabedoria numa época dessa? Como saber conduzir o rebanho? Como falar de certos assuntos sem agredir o meu irmão, sem agredir a igreja, sem agredir o rebanho, só se for com sabedoria. Como falar certos assuntos com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com as pessoas no meio da rua, no ambiente de trabalho, se não tivermos sabedoria. Eu queria falar de sabedoria hoje, porque eu observo, queridos, que a sabedoria era para estar com as pessoas de mais idade, porque a própria Bíblia diz, no livro do patriarca Jó, capítulo de número 12, versículo também de número 12, olha como é fácil de decorar, Jó 12, 12, fica fácil a gente decorar, para depois a gente novamente reler em casa, se vier uma curiosidade sobre o assunto. Com os idosos estará, e na abundância de dias o entendimento. Porque eu acredito que quando a gente vai na nossa vivência, no nosso dia a dia, nós vamos adquirindo sabedoria. Deixa eu usar o exemplo de um casal jovem aqui, a Nayane e o Isaac. Vem para cá, Isaac, rapidinho, Isaac. Rapidinho. Para cá, Nayane, para cá. Quantos anos de casado, Nayane? Para cá, vocês dois. 5 anos de casamento. Ainda estão em lua de mel, né, irmãos? 5 anos de casado, olha, nem a mão dão mais, ó. Fosse em outra época, ela tinha esperado ele ali e ambos tinham dado as mãos. Olha, deram a mão agora. Está entendendo? É porque é 5 anos. Quando tiver com 20, que eu vou fazer uma rapastora em dezembro, estamos recebendo o Pix, viu, irmãos? Pode mandar o presente via Pix. Pode disponibilizar para vocês. Sabedoria, né, irmão? Amados, será que no início do casamento dos dois, eles tiveram sabedoria de estar a dois dentro de casa? Será que eles tiveram uma sabedoria de um entender o outro? A gente sabe, porque a gente conhece essa família, que quem manda na casa é a Nayane, glória a Deus. Mas será que foi fácil para o Isaac aceitar isso? Não, brincadeira, né? A gente sabe quem manda é o Isaac, viu, igreja? Mas o importante não é quem manda. O importante é que eles estejam bem, que eles vivam em paz, que eles não andem em pé de guerra, que eles tenham sangue de Jesus tem poder, que eles tenham sabedoria, maturidade, para compreensão da mentalidade do outro. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica. Se a Nayane for uma mulher sábia, ela tem como manobrar o Isaac para o bem, é claro, e deixar ele entender que ele manda, mas na realidade quem manda
E se chama? Porque ela tem um poder de persuasão ou de persuadir. Mas quantas mulheres, no lugar de serem sábias, elas aderem ao movimento feminista? Não preciso de homem, homem não é superior a mim, homem, blá, 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 blá. Aí começa o pé de guerra. Por qual motivo o índice de feminicídio tem crescido alarmantemente no nosso país? Mesmo tendo sido criado a lei Maria da Penha, os homens matam, tem crescido de 300% a mais, porque a mulher, ela não usa aquela ferramenta que ela tem chamada singeleza, doçura, carinho. Se a Nayane der uma mordida na orelha do Isaac, vai aí, Nay. Brincadeira, não, faça não. O Isaac vai dizer assim: o que é que tu quer, mulher? Para. Ele consegue o cartão de crédito dele, consegue o número da conta, tudo. Eita, olha. Pode voltar, pode. Obrigado. Mas quantas das vezes, amados, tem faltado essa doçura? Tem. Irmão, vou falar. Tem irmãos que eles pensam porque passou o pano na casa, ou porque ajudou a esposa a lavar a louça, ou outra tarefa doméstica, ele pensa que a masculinidade dele se esvaiu, foi embora. E não foi não, irmão. A minha mãe, ela só teve filhos homens. Foi 5 homens, 3 assim que nasceu morreram, sobrou eu e o Alberone. E a minha mãe tinha as tarefas de casa. Tinha que lavar a louça, passar o pano. E eu ajudava. Nunca. Não. Aí tem cara que não ajuda a esposa. Mas por quê, pastor? Porque a mãe desse rapaz deu tudo o que ele queria na mão. Estragou. Irmãos, até hoje, eu não faço porque é a pastora que faz em casa. Eu sei consertar um frango, eu sei fazer comida, sei fazer arroz, feijão, estralar, eu sei tudo. Sei. Fazer macarrão, passar macarrão, tudo. Fazer café, sei. Pastor, e aí? Eu ajudo um outro. Porque quando a gente se ajuda mutuamente, um vai ficar menos cansado, porque imagina a tarefa da casa só para a esposa, aí ela fica cansada, sobrecarregada, e no momento de namorar, ninguém namora, porque todo mundo está morto. Mas se ambos tiverem sabedoria, vão terminar as tarefas juntos e cedo, e tem tempo para sabedoria. Mas as pessoas não têm mais sabedoria. Queridos, por que o irmão Messias tem quantos meninos, irmão Messias? 5 meninos aí. Eita, é crente pentecostal cheio do fogo. Mas por que o irmão Messias tem 5 meninos? Porque o irmão Messias ajuda o irmão Vanderlei. De vez em quando o irmão Messias, eu passo lá, o irmão Messias está passando pano na casa, limpando tudo. Aí sobra tempo para os dois, glória a Deus. E é tão provável que eles estavam tão ocupados que nasceu 5 meninos, irmão, glória a Deus. Um ajuda o outro. Quantas das vezes o irmão Messias, com certeza, deu mingau aos meninos, banhou os meninos, ajudou e fez tal. Isso nem deixou de fazer 5 meninos. Agora, essa sociedade hoje que quer ser intelectual, sabedoria, mas não tem. Vive em pé de guerra, briga, discussões. Pois com a idade não vem a sabedoria. Se o nosso querido tio Reginaldo tivesse a mesma mentalidade que tem hoje, há 10 anos atrás. O irmão Gilson, a mentalidade que tem agora, a mente que tem agora, a clareza que tem agora, há 10 anos atrás.
irmão, o obreiro Itamar. Se o obreiro Itamar tivesse, há 10 anos atrás, a mentalidade que tem agora, o obreiro Itamar, auxiliar Danilo, auxiliar Júlio, a vida estava totalmente diferente. Por quê, pastor? Porque certas coisas que fez financeiramente não faria. Quantas pessoas, pela força da juventude, pela força do entusiasmo, pela força do momento, entrou em certas questões financeiras, que ele prometia isso e não veio. Se você tivesse a mentalidade que você tem agora, pois quer dizer, com a idade, vai tendo-se experiência, e nós vamos adquirindo sabedoria. Mas tem, pastor, pessoas de idade que não têm sabedoria, e como tem, queridos. Provérbios, capítulo de número 24, Provérbios 24, 3. Quem está entendendo a mensagem de hoje? Deus, Ele não te trouxe aqui à toa, Ele te trouxe aqui com um propósito, glória a Deus. Provérbios 24, aleluias, versículo de número 3, Provérbios 24, 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se estabelece ou se firma, depende da tua tradução. Sabedoria, uma casa, ela é edificada. Não é literalmente a casa de tijolos, de alvenaria, a construção civil. Porque tem casas ou tem famílias que moram em uma mansão, mas eles não têm paz, não têm cumplicidade, não têm amor, não têm diálogo. Me perdoe a franqueza, mas eu vou ter necessidade de usar. Dinheiro não traz felicidade. Porque tem pessoas que têm dinheiro, têm casa, têm carro, mas trai o seu cônjuge. Ganha bem, mas não tem paz dentro de casa. Pastor, dinheiro é ruim? Não, dinheiro é bom. Mas dinheiro é nosso servo, não nosso Senhor. Isso é outra vertente de sabedoria. Tem pessoas que elas são dominadas pelo dinheiro, pela ganância, pela ambição. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie. Por isso Deus queria que você não adorasse o dinheiro e nem fizesse do dinheiro o seu Deus. Mateus 6, 24, não podeis servir a dois senhores, porque você amaria um e desprezaria o outro. Você ia se dedicar a um, ia dar o seu amor a um, e o outro você ia negligenciar. Porque aqui muitas pessoas não conseguem ser um dizimista, um ofertante, porque o dinheiro ainda é o seu Deus. É o seu Deus. Enquanto o dinheiro for o seu Deus, você nunca vai ter sabedoria na vida. Nosso querido presbítero Adriano e a obreira Valdilene saíram lá da Morada Nova. Uma tribo indígena, os Saboias. E hoje moram numa cidade bonita, Pacajuís, quem pode aplaudir isso? Imagine se eles morassem no Formoso, aí que a vida deles era diferente, aí ó, é forte. Hoje a vida deles deu um salto de qualidade. Hoje eles têm todas as máquinas deles, têm tudo o que eles quiserem fazer na sua própria casa. Eles têm tanta máquina que eu não sei nem o nome, é o overlock, a reta, a 3 agulhas, a fulana de tal, eu não sei costurar mesmo.
Isso me alegra. Porque se há 10 anos atrás, vamos botar mais, né? O presbítero tivesse a mesma mentalidade que tem agora, a mesma sabedoria, a mesma mente, a vida dele seria completamente diferente. Mas alguns anos atrás ele não tinha Cristo. Ele não tinha temor da palavra. E esse é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Preste atenção. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência dos santos, a prudência. Pastor, você vai fazer assim, assim, assim. Vou não. Por quê? Porque eu temo a Deus. Queridos, eu poderia muito bem chegar para a igreja e dizer: igreja, eu resolvi assim, assim, assim. Antes de eu passar para a igreja, sobre o almoço da igreja, rapidinho me reuni com os obreiros e perguntei aos meus líderes se era razoável, se era de acordo. Unânimes, eles disseram que sim. Isso se chama princípio, valores. Você não constrói uma igreja, uma casa sozinho. O irmão Gilson, nem que ele queira, ele não faz nada só. Ele precisa da irmã Maiana. A irmã Maiana pode dizer assim: não, eu sou independente. Não é. Precisa do irmão Gilson. E quando nós temos essa cumplicidade, essa compreensão, nós entendemos que a nossa vida dá um salto de qualidade. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Pastor, por que você está pregando calmo hoje? A igreja é dele. Ele é o dono da igreja. Glória a Deus. Muitos não estão vendo, mas eu estou vendo. Amém, igreja? Quantas das vezes nos falta a sabedoria de resolver questões pequenas? É a famosa tempestade. É uma tempestade. Alguns anos atrás, a nossa querida irmã Dalva, para ela se enganchar, para ela dar uma mãozada, não precisava, irmãos, de uma grande guerra, não. Precisava de uma pequena confusão. Precisava alguém dar um carrinho, entrar com uma bola de um modo errado, a irmã Dalva já ia dizer: se prepara que o changeman chegou agora. Hoje, antes da irmã Dalva dar um murro em alguém, a irmã Dalva vai dizer: ah, Jesus, a prudência ou o temor que tu me deu, meu Pai, ela brada no meu coração. O segredo não é medo, é porque eu tenho o temor dentro da minha alma. Esses dias eu vi um gatinho, é claro que uma montagem, né? Um gatinho andando assim, dizendo: já estou indo ali fazer confusão nas redes sociais. Irmão, se eu não tivesse Jesus, irmão, uma época dessa, irmão, não prestava não, irmão. As confusões que eu estava criando, porque a gente vê uma guerra partidária, o grupo fulano, ciclano, beltrano, para disso, irmão. Como é que a gente está numa democracia, a gente não respeita o direito democrático do outro? Fulano, ele é divergente às minhas opiniões, mas ele não é meu inimigo. Ele só apenas vê ou pensa diferente do que eu penso. Eu não sou inimigo do católico. Eu não sou inimigo do espírita. Eu não sou inimigo de quem é macumbeiro, da quimbanda, candomblé. Não.
Eles apenas seguem uma religião diferente. Que doideira é essa? Ah, pastor, os homossexuais eram para tudo ser morto. Pastor, o senhor não tem raiva dos homossexuais? Então não. Não. Agora, eu não sou de acordo é dizer que todo mundo tem que ser homossexual. Ou ensinar na escola a sexualidade. Glória a Deus. Ou sensualizar as crianças. Uma criança ensiná-la a descer na boquinha da garrafa, isso não é para a escola. Eu tenho que respeitar as pessoas que pensam diferente de mim, que têm uma orientação sexual diferente da minha. O respeito é mútuo, independente de religião, cor de pele, orientação sexual. Agora, eu tenho princípios e valores que eu não nego e não negocio. Mas não precisa eu agredir ou bater em ninguém. Precisa eu apenas manter uma postura. O Isaac tem um pensamento diferente do irmão da direita, da esquerda, de trás. Mas nós não somos inimigos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades. Amém, igreja? Glória a Deus. Todos nós, como cidadãos e cidadãs, temos preferências. Glória a Deus. Você gosta de um partido tal por isso e isso, o partido B por isso e isso, o partido YHNX por isso, mas não quer dizer que o irmão que não vota de acordo com o que eu penso seja meu inimigo. Não é. Ele apenas pensa diferente da minha pessoa. Amém, igreja? Isso vai uma coisa chamada sabedoria. A gente vê pai brigando com filho, filho brigando com pai, famílias se destruindo por causa de um período que vai passar no final do mês, irmãos. Enquanto eles vão estar governando, ganhando seus salários gordos, nós vamos estar como? Todos feridos, cheios de sequelas. Maltratamos, eu vou confessar um pecado para vocês. 2018, irmãos, eu quase caio nisso aí. A gente vai passando os dias, vai amadurecendo e vai dizendo assim, peraí, cara, não é nesse caminho. Não é assim. Porque como nós vamos cuidar de uma igreja que ela é plural. Pessoas que pensam, sentem de maneiras diferentes. Ah, pastor, se for crente, fica na igreja, se não for... Não vejo assim. A Bíblia diz que uma alma é mais preciosa do que o mundo inteiro. E eu tenho tanto medo de perder uma alma, irmão. E se eu perder uma alma por negligência minha? Irmãos, eu vou ser sincero, irmãos. Irmãos, se eu não acreditasse que existe um céu e que existe um prestamento de conta, pensa na pessoa que não prestava para nada. Porque eu não ia prestar conta com ninguém, irmão disso. Eu levava tudo nos peitos, levava tudo de todo jeito. Mas como o princípio da sabedoria, o temor, a palavra correspondente a esse temor aqui é respeito. Respeito às coisas do alto, às coisas do Altíssimo, às coisas do sagrado, às coisas de Deus. E por ter respeito a Deus, a gente tem que pegar as nossas opiniões, o nosso achismo, muitas das vezes colocar de lado. Para o bem mútuo. Quantas das vezes você quer comer alguma coisa em casa?
Eu já vi pessoas discutindo, irmão, pela comida. Eu e a pastora, uma vez fomos chamados numa determinada casa. O senhor tinha 84 anos e a mulher 70 e pouco. E a mulher, a senhora, todos tinham idade de ser nossos avós. Olha que um já morreu, né, filha? Aí a velhinha disse assim: pastor, fale para ele que pare de ser vergonhice. Todo dia ele sai atrás de mim igual aqueles cachorros. Você entendeu? Mas ele sai atrás da senhora por quê? Ora, por quê, pastor? Ele quer aquelas coisas de ser vergonha. Eu disse, meu Deus. Aí eu olhava para a pastora olhava para mim e disse, meu Deus, diz o quê? Ela, sei lá, diz tu. Nós era que para chegar aos vovós e se aconselhar com os vovós. E nós que estava lá, tinha idade de ser neto, no meio da guerra cerrada. Aí no final de tanta conversa, de 3 horas e meia de conversa, nós conseguimos fazer os dois se abraçar, pedir perdão, ficaram bem, e nós corremos para nossa casa. Porque não podia sobrar para nós, igreja. Tem uma sabedoria que ela está escondida. E ela só se abre quando nós temos temor ao Senhor, respeito. Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2, versículo também de número 2. Colossenses 2, 2. Colossenses 2, 2 diz assim: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriqueçais da plenitude da integridade para o conhecimento do mistério de Deus em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tem tanta sabedoria, tem tanto tesouro escondido em Cristo, que na faculdade não ensina. Pastor ensina não. Você poderia pegar o irmão Gilson e todo dia dar uma pisa nele. Todo dia. Quando soltasse ele revoltado, zangado, disse assim, pois então é agora que eu vou beber mesmo. Que bateram em mim, estou revoltado, estou com raiva. Mas quando o poder desse tesouro, da sabedoria do Altíssimo entrou na vida dele, os olhos se abriram e disse, rapaz, você não é besta. Pastor, o senhor quer mudar alguém? Não. Pastor, o senhor quer transformar alguém? Não. Porque essa não é minha função. Essa é a função do Espírito de Deus. Agora eu queria dizer para você que tem uma fonte inesgotável de sabedoria, que é a palavra de Deus. Quantos, como Hitler, Adolf Hitler, pegava e queimava as Bíblias em praça pública? Napoleão e vários outros ditadores quiseram parar a palavra de Deus. E não pararam, não. Você vê que quando mataram Estevão, lá em Atos 6, aí que a igreja crescia. Pastor, o que o senhor quer passar para a gente hoje? Sabedoria. Se coloca no lugar do pastor. Hoje o pastor tem na igreja jovens, senhores, senhoras, com acesso às redes sociais. Alguns anos atrás, o pastor dizia algo
e não precisava dar o contexto exegético da palavra. O que é isso, pastor? É o contexto da origem da palavra. A essência da palavra na língua materna, ou na língua mãe, ou na língua de origem. Hoje o jovem, por causa da internet, aplicativo da Bíblia, mas é porque, pastor, a raiz exegética da palavra, segundo a lei hermenêutica, segundo o trabalho... Pastor, ele tem sabedoria? Não, ele tem conhecimento. E o que é sabedoria? É saber usar o conhecimento. Um rapaz que deu muito trabalho dentro da igreja, ainda dá, é o Batista. Porque o Batista chegou aqui, era estudante universitário de Direito. Ele sentava ali onde está o Micael, naquele mesmo lugar, ele olhava assim para mim. Passou 8 meses me investigando, olhando, vendo todas as palavras que eu dizia. Já estava quase maquinando um processo para a minha vida. Porque ele dizia que pastor manipulava as pessoas. Ela vai celebrar. Graças a Deus que ele hoje se converteu ao Senhor. Ainda me lembro no dia, Batista, que tu aceitou Jesus. Eu dizia assim, discute com ele. Eu só não falava o nome dele, irmão. Não era Batista. Chama ele de besta. Vai. Diz ele que ele não sabe, que ele não tem solução. Tem questões que ele não sabe resolver. Tem questões que vai além do seu intelecto e do seu entendimento. Aí quando nós terminamos que fizemos o apelo, lá veio o Batista aceitar Jesus em lágrimas. Como você vai mudar a vida de alguém? Não é com força e nem por violência. O irmão Álvaro está nos visitando hoje, primeira vez. E eu acredito que o irmão Álvaro disse assim, eu vou lá, eu vou ver como é que é aquele negócio, mas... Se for legal, eu vou toda vez. Se não for, nunca mais. Ninguém pegou na sua mão, né, irmão Álvaro? Lhe obrigou a fazer alguma coisa? Lhe deram algum comprimido? Ô, irmãos, o que a gente pode fazer é acolher o irmão Álvaro. Dizer que ele é bem-vindo. Mais 2, 3, 50, até ficar. Aleluia. Eita. A igreja é isso. É ensinar as famílias a viverem em harmonia, paz. Lá fora, ensina que ninguém é de ninguém. Até as mães perderam a sabedoria. De primeiro as mães diziam assim, filha, suporta. Vai que ele muda. Hoje em dia, como é que é o conselho das mães? Se largar isso daí, tem um bocado da pista. Bocado da pista. Não é assim não? Nem a mãe tem mais sabedoria. De primeiro, as mães dizem assim, menino, fala agora eu sou menino. Deixa o bichinho falar fino de qualquer jeito. É a multivariação das coisas, né? É por isso que o mundo está como está. Porque as pessoas não têm mais puxado as rédeas, encurtado a corda. Se você é filho, e se você acha que o padrão da maconha, da cocaína, do crack, desse mundão, você viu vários jovens aqui cantando. E é porque tem jovem faltando hoje. A minha maior alegria é quando eu vejo esses jovens cantando, fazendo coreografia, fazendo peça, fazendo todo mundo. Porque eu sei que eles estão na igreja. Teve uma semana que eles estavam aí, que era de segunda a segunda, irmãos. O Auleandro, ele passa o dia todinho no liceu, que é tempo integral. O Auleandro mal chegava em casa, já corria para a igreja. Eu disse assim, eita Jesus, segunda a segunda. Mas acabar era fazendo algo para as coisas do Senhor. Isso é maravilhoso. Pastor, eu quero o meu filho na igreja. Eu faço o quê? Traz ele com sabedoria.
com educação, respeito. Então eu tenho o meu pequeno, grande homem de Deus, o Auleandro Filho. Leva mais carão na igreja do que todos os outros. Principalmente do líder dos louvor. De ver, quando está uma brechinha, o Auleandro está... Aí o Alisson, menino não, homem. Mas a minha alegria é de ver ele na casa de Deus, batendo na bateria. Quem sentir no coração, como ele aniversariou sábado, e dá uma bateria de presente. Eita Jesus. Não. Imagine o Auleandro Filho com a bateria em casa, irmãos. Nós tínhamos que andar 24 horas com um estufão nos ouvidos. E os vizinhos, tinham dado parte nó, né? Irmãos, mas a minha maior riqueza é ter os meus filhos na presença do Senhor. Vocês não pensam que quando eu vou deixar eles na escola, que é os 3, né, segunda-feira amanhã, o Auleandro fica no liceu, o Alan Felipe no Araci e a Ana na escola. Cada uma escola diferente. Aí eu vou dando sermão a cada um. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Porque, queridos, o único legado que eu posso deixar para eles é o respeito, a educação, o temor ao Senhor. Princípios que ninguém pode roubar. Se eu deixar um carro, eles podem barroar ou alguém roubar. Mas a riqueza da sabedoria e da fé, ninguém toma do nosso coração. Vamos colocar em pé, igreja.